Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Corradi Bruno, eu sou psicóloga e faço parte aqui do programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal de Ouro Preto. O meu professor orientador é o Luciano Campos da Silva e eu estou vinculada na linha 2, Desigualdade, Diversidade, Diferenças e Práticas Educativas Inclusivas. Antes de tudo, eu quero agradecer à CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e a Agência de Fomento, que subsidia a minha pesquisa. A minha pesquisa se chama Autoridade Docente e Gênero, e o objetivo geral é analisar as representações de autoridade de professoras iniciantes que atuam em escolas públicas do ensino médio. As professoras iniciantes são professoras que estão de 1 a 4 anos exercendo sua profissão, viu? Os objetivos específicos são 4. O primeiro é analisar a maneira como as professoras em início de carreira representam a própria autoridade diante de estudantes do sexo masculino e feminino. Verificar as principais metodologias e estratégias utilizadas pelas professoras para manter a ordem da turma, essas professoras iniciantes. Anunciar a hipótese de que a autoridade legítima é diferentemente concedida aos atores sociais e, portanto, diferentemente internalizada por eles, de acordo com seu sexo. E, por último, analisar os principais desafios e vantagens encontradas pelas professoras em seu percurso de início de carreira. A gente acredita que no início de carreira existe uma dificuldade muito grande, os professores estão em um ambiente desconhecido e a autoridade ali é uma questão que a gente deve levar em conta. Para começar a explicar como é o andamento da minha pesquisa, o que está acontecendo, né? Eu vou começar pela crise da autoridade docente. O nome mesmo já diz, é uma crise, um enfraquecimento da autoridade, e é de uma pessoa específica, é o professor. A gente pode ver essa crise nos marcadores de indisciplina e violência na sala de aula. Alguns autores vão dizer que essa crise é devido ao avanço da humanidade. E com isso, aquelas figuras tradicionais que exercem o poder, elas vão fragmentando, como o professor. Quando a gente nasce, parece que a gente já nasceu sabendo que o professor, ele é a autoridade máxima ali na sala de aula. E aí, essa legitimidade da autoridade, ela vai sendo questionada. Então, dizer somente que o professor tem autoridade porque ele é professor, já não está garantindo essa autoridade, né? E a gente chega, então, na questão dos atributos pessoais. Alguns autores vão dizer que se a legitimidade não confere autoridade para o professor, então o que vai manter, vai ajudar e auxiliar nesse exercício da autoridade docente? São os atributos pessoais. E com isso vem o gênero. E aí, muitas pesquisas brasileiras deixam a evidência, como se fosse pincelado, de que a professora ela tem menos autoridade em sala de aula. Só que, em algumas pesquisas brasileiras, a gente não tem o objeto de pesquisa sendo esse, o gênero da professora vinculado à sua autoridade. A gente encontra mais na França e mesmo assim são poucas pesquisas. Essa questão do gênero e autoridade está muito relacionada às expectativas sociais de gênero e aos comportamentos e atitudes esperadas socialmente. Por mais que nós fiquemos desconstruídos com algumas questões, a gente ainda vincula o homem com a força, o homem com a inteligência e a racionalidade, ou seja, o homem como o super-homem e a mulher ao cuidado, à feminilidade, ao rosa, à recatada e à supermãe em tempo integral. Com isso, a gente pode pensar que existem sim alguns comportamentos que a gente espera que aquele gênero tenha. Assim como tem a supermãe, a gente pensa também que a professora está ali dando aula porque ela tem
aptidão para o ensino, porque ensino lembra criança, criança lembra cuidado, cuidado lembra mulher e mãe. Por isso, a gente pode pensar que no magistério, né, na educação, tem muita mulher dando aula. A gente pode pensar aí, fazer um processo cognitivo aí na sua cabecinha, de quantas mulheres a gente teve como professoras durante a vida, né? Como resultados e conclusões, eu quero deixar uma coisa em evidência de que a pesquisa ainda está em andamento, eu não concluí ainda o mestrado, por conta da pandemia não pude ir a campo e não consegui ainda entrevistar algumas professoras. Então, vai ser de meio online que eu vou conseguir entrevistar essas professoras e eu ainda estou esperando algumas questões a serem analisadas. Mas a gente já tem algumas conclusões aí, algumas pistas. A primeira que fica em evidência é a nossa hipótese de que a autoridade sim é diferentemente concedida a algumas pessoas, né? E com isso elas também internalizam essa questão. A gente também pensa que a professora vai encontrar, assim, dificuldade em exercer autoridade em sala de aula de acordo com o seu gênero. Porque se a mulher não é tida como uma pessoa que tem autoridade ou, entre aspas, pulso firme, como que vai ser isso? A gente pode pensar também uma questão interessante, não é só o gênero barra sexo da professora que deve ser levado em conta. Também tem o do aluno, né? E a gente pode pensar, por último, que as bases da autoridade docente, ou seja, essas fontes que vão legitimar a autoridade, ela pode também estar ligada ao corpo. Será que o corpo feminino é sexualizado dentro da sala de aula? Será que isso contribui ou não para a autoridade dessa professora? Será que tem algum aluno respeitando a professora pelo corpo? E pela idade? E pela sua personalidade? A gente pode falar, né, enfim, que a gente não tem conclusões decisivas e concretas, mas a gente tem algumas pistas. Muito obrigado, gente, por ter me ouvido, por ter visto. Eu quero agradecer e dizer que estamos aí. Se precisarem de algo, eu estou aqui. Um beijo.